E agora a gente vai trabalhar com o segundo exemplo aqui, sobre integrais duplas, né, em regiões não retangulares, tá ok, pessoal? Então, o nosso segundo problema aqui, nosso segundo exemplo, a gente vai apenas mudar a ordem de integração, tá ok? Então, se aqui a nossa integral de dentro está em função de y, agora a gente vai colocar em função de x, tá ok? Na direção de x, desculpem. Então, não tenham medo, primeiramente, não tenham medo desse tipo de problema. O que a gente vai ter que fazer? Ora, a informação que eu tenho da primeira questão aqui é que a integral de dentro aqui, ok? Está na direção do eixo y. Então, as funções estão na direção do eixo y. Beleza. Então, vamos pegar essas informações. Ora, na direção do eixo x, o que temos aqui? Os limites de integração, dá para ver aqui, vai de 0 até 1. Na direção do eixo y, os limites de integração vai de 0 até a raiz de 1 menos x ao quadrado. O que a gente vai fazer é o seguinte, é inverter isso aqui. X, né, vai ser, no caso, vamos ter funções aqui, tá ok? E y, vamos ter o limite de integração com relação a y, né? Vamos colocar um pouco mais para cá. Então, x será funções e y será exatamente as nossas constantes aqui, tá ok? Então, vamos descobrir quem são esses limites de integração. Beleza. A informação que a gente tem também, né? Temos todas as informações que precisamos aqui. Primeiro, é que y ele é igual a zero e que y ele é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. E se a gente trabalhar um pouquinho aqui, a gente vai saber que isso aqui, né, tirando da raiz, nada mais é que y ao quadrado, levando aqui ao quadrado e levando o segundo mesmo ao quadrado, vamos ficar com 1 menos x ao quadrado. Passando x para cá, vamos ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Isso aqui nada mais é que a equação de uma circunferência, lembram? A equação da circunferência nada mais é que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Ou seja, o nosso raio ao quadrado aqui seria igual a 1. Então, é uma circunferência cujo raio é igual a 1. Beleza, pessoal? Então, montando o nosso gráfico aqui, a gente poderia até montar aqui do lado. Então, montando o nosso gráfico aqui, vamos ter o seguinte, ó. Temos uma circunferência de raio 1. Então, é isso que a gente vai ter aqui, uma circunferência de raio. Nossa, a circunferência está muito feia, né? Então, temos aqui uma circunferência de raio 1, ficou um pouco melhor. Então, temos uma circunferência de raio 1, que seria essa circunferência. A outra função é y igual a zero. Então, vamos até marcar em vermelho aqui. Y igual a zero seria exatamente essa direção aqui, essa reta aqui, certo? Então, aqui, o limite de integração com relação a y é a nossa circunferência, a reta y igual a zero. Então, dá para ver que y está entre 0 e a função. Então, estaria na parte positiva aqui da nossa, né? Então, ele está entre 0 e a nossa função. Então, ele está na parte positiva, ok? Pois ele é maior que 0. Então, estaria nessa semicircunferência aqui. O outro detalhe é o seguinte, que temos que x vai de 0 a 1. Então, aqui já mata a nossa charada, né? X ele vai de 0 até 1. Então, dá para perceber que essa outra parte aqui não precisamos, ok? Então, o que temos aqui é a nossa metade, ou melhor, 1/4 da nossa circunferência. Seria essa região aqui, que vai de 0 até 1. Não podemos colocar aqui de 0 até 1, e aqui também vai de 0 até 1, já que a nossa circunferência tem raio igual a 1. Beleza. Então, perceba que a gente não tem aqui duas funções, certo? Como até agora estávamos trabalhando. Então, como é que a gente pode resolver isso aí? Primeiro, perceba que nessa situação aqui, estamos trabalhando com uma região do tipo 1, ou seja, trabalhando na direção do eixo y. Então, estaríamos trabalhando na direção do eixo y, né? Na direção do eixo x aqui, temos o nosso 0, 1, que é o que está aqui. E na direção do eixo y, temos a reta onde y é igual a 0, que seria o próprio eixo x, né? Então, seria essa nossa reta aqui. Y aqui é igual a 0, ok? Y é igual a 0. E seria entre y igual a 0 e a nossa circunferência. Então, perceba que vai sempre de y igual a 0 e a nossa circunferência, sempre nessa direção aqui. Tá ok, pessoal?
Beleza, só que a gente está querendo mudar essa direção, a gente quer mudar a nossa ordem de integração. Então, a gente não vai trabalhar nessa direção. O que a gente vai trabalhar agora é exatamente na direção do eixo X, certo? Então, a gente vai trabalhar nessa direção aqui. Então, temos o X aqui e o Y. Então, agora, perceba que o nosso Y, né, vai ser as nossas constantes. O limite de integração com relação a y serão as nossas constantes. Então, como a gente vê aqui, é fácil de enxergar, né? Na direção do eixo y, temos as constantes 0 e 1 também. Então, o limite inferior é 0 e o superior é 1. Com relação a x, perceba que agora a reta, né, onde vamos ter aqui várias, né, em todas as direções, né, temos a reta onde x é igual a 0, né? Então, temos aqui x igual a 0 e o nosso x aqui seria a nossa circunferência, certo? Só que perceba que essa circunferência, até então, estava em função, né, de x. Então, tínhamos aqui y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado, que é o que tínhamos aqui. Só que podemos agora, vamos reescrevê-la, tá ok? Vamos montar agora uma função x. Então, elevando ao quadrado aqui, ficaríamos com y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado. Então, vamos isolar x agora. Então, temos x ao quadrado igual a, então, ficaríamos com 1 menos y ao quadrado, certo? Teríamos, então, escrevendo aqui, x igual a raiz de 1 menos y ao quadrado. Olha só, então, temos x igual a 0 e x igual a raiz de 1 menos y ao quadrado. Seria o limite de integração com relação a x, ok? Vai de 0, né, que é o que está mais à esquerda, a reta x igual a 0, e mais à direita seria a circunferência dado por essa fórmula agora, por essa função, né? Então, temos aqui raiz de 1 menos y ao quadrado. Que maravilha, né? Então, reescrevendo agora a nossa função, então perceba que antes a nossa função de dentro era na direção y, agora a nossa função de dentro é na direção x, certo? Então, é com relação a dx. Então, temos aqui a integral. A superfície, perceba que a gente nem mexeu com a superfície. A superfície continua a mesma. Estamos mudando, pessoal, a direção aqui, a ordem de integração, né? Ok? Então, a superfície aqui, ela continua a mesma. A raiz de 1 menos y ao quadrado. E o nosso limite de integração aqui seria, no caso com relação a x, seria de 0 até a raiz de 1 menos y ao quadrado. E a nossa integral externa aqui seria com relação a y, né, na direção do eixo y. Então, teremos aqui de 0 até 1. Então, isso aqui, com isso, vamos encontrar, né, o cálculo final, o resultado, daria a mesma coisa que essa integral dupla aqui, tá ok? Então, a gente não vai fazer cálculo nenhum, o interessante mais era encontrar ou mudar, né, a ordem de integração, tá ok? Eu espero que vocês tenham compreendido e na próxima aula vamos trazer mais exemplos. Até a próxima!